noite. No programa desta quinta-feira, a minha entrevistada é Camila Paula, militante da Marcha Mundial das Mulheres. E ainda, começa hoje a janela partidária para deputados estaduais e deputados federais. O cenário político já está no ar. Participe do nosso programa através do nosso Instagram, @CenárioPolíticoTCM, ou pelo nosso WhatsApp 988028941. Manda sua pergunta, sua interação. A gente vai debater esse movimento das mulheres. Agora, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Tem programação da Marcha Mundial das Mulheres aqui em Mossoró e também outros temas que têm a ver com esse direito das mulheres, temas que têm a ver também com essa pauta aí do movimento feminista que você vai acompanhar daqui a pouquinho nessa entrevista de hoje com a Camila Paula. Olha, deputados federais, deputados estaduais e distritais poderão trocar de partido sem perder o mandato. É que começa a janela partidária, período que movimenta os bastidores da política e já projeta o cenário das eleições de 2026. A janela partidária segue aberta até o dia 5 de abril. Durante 30 dias, parlamentares eleitos pelo sistema proporcional têm autorização para mudar de legenda sem sofrer punição ou risco de perda de mandato. O período transforma corredores do Congresso Nacional e diretórios estaduais em espaços intensos de negociação política. Para 2026, o momento é considerado estratégico. Cerca de 80 deputados em todo o Brasil já sinalizaram intenção de disputar outros cargos, como vagas no Senado ou governos estaduais, além daqueles que buscam a reeleição. Filiações, fusões de diretórios e disputas internas pela formação de chapas mostram que a janela vai além de um simples prazo legal. Ela influencia diretamente tempo de televisão, acesso ao fundo partidário e montagem de palanques competitivos. A possibilidade de mudança sem perda de mandato é uma exceção à regra da fidelidade partidária que vigora no país. No Brasil, parlamentares eleitos pelo sistema proporcional pertencem às legendas pelas quais foram escolhidos nas urnas. Fora da janela, a troca de partido pode resultar na perda de cargo. Bom, a janela partidária ela ocorre por quê? Quando o parlamentar, deputado federal, deputado estadual ou vereador, ele muda de partido, ele corre o risco de perder o mandato. E aí a legislação ele fala de algumas possibilidades que ressalva essa perda, que é o quê? Quando houver grave discriminação pessoal, quando houver mudança reiterada do programa partidário do partido ou quando houver justa causa. E aí a legislação também previu que haverá uma janela, 30 dias que antecede o prazo para a filiação partidária, antes do ano eleitoral, em que um parlamentar pode fazer essa mudança sem perder o mandato. Essa janela partidária inicia agora no começo de março e termina no início de abril, já que ele precisa estar afiliado a um novo partido político até o dia 4 de abril deste ano para poder concorrer por esse novo partido. Durante esse período, ele pode fazer a modificação de um partido para o outro sem correr o risco de perder o mandato, já que é uma previsão da própria lei. Desde 2007, decisões do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que o mandato é do partido e não do parlamentar. Por isso, a janela partidária se tornou um momento decisivo no xadrez político nacional, redesenhando alianças e antecipando movimentos da próxima disputa eleitoral. Tá aí, janela partidária que começa em todo o Brasil, segundo a legislação eleitoral. Tem 30 dias para quem deseja mudar de partido e pode assegurar o mandato aí por meio dessa janela. Tá? Informação trazida pela reportagem. Olha, tem mais uma informação que hoje o preço da gasolina, muita gente foi surpreendido porque subiu 30 centavos na refinaria Clara Camarão. Em Guamaré, o aumento tende a se refletir nos postos de combustíveis aqui do Rio Grande do Norte. Em Mossoró já é possível observar mudanças nesses preços.
A gasolina subiu novamente, sim, não só ela, mas também o diesel registrou aumento na refinaria Clara Camarão, localizada no município de Guamaré, no Rio Grande do Norte. A gasolina A passou a ser comercializada na refinaria por R$ 2,89 o litro, um acréscimo de 30 centavos. Com relação ao diesel, o aumento foi ainda maior. Esse combustível do tipo AS500 foi reajustado para R$ 4,07, ampliado em 75 centavos. Em Mossoró, a elevação dos preços já começa a ser percebida. Neste posto, às margens da BR-304, o litro da gasolina começou a ser comercializado nesta quinta-feira a R$ 6,88. Ontem, o preço era de R$ 6,57. Neste outro posto, na mesma região, era cobrado um preço ainda maior, R$ 6,89. Maxwell Flor, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Rio Grande do Norte, afirma que o conflito no Irã tem influenciado o contexto de expansão dos preços dos combustíveis. E já era até um pouco esperado esse fato, porque devido à guerra dos Estados Unidos com o Irã, né? Como lá no Oriente Médio é uma das regiões das maiores produtoras de petróleo do mundo, circula por lá mais de 20% do que é produzido no mundo, no Estreito de Hormuz, né, que hoje está ali meio que travado, e isso daí inevitavelmente repercute no preço do barril de petróleo. Só para ter um parâmetro, no início do ano a gente iniciou 2026 com um barril custando $60. Ele hoje já se aproxima de 85. Então, é um aumento significativo que, infelizmente, como a refinaria Clara Camarão ela trabalha com preço no mercado internacional, era inevitável que chegasse para a gente. O aumento da gasolina e do diesel é mais uma vez motivo de reclamação da população, que vê o crescimento das despesas e fica com o orçamento apertado. Marleusa lembra que o aumento dos preços dos combustíveis influenciam o cotidiano da população. Tira de uma coisa para colocar noutra, para nós prosseguir trabalhando, né? Porque se não for assim, aí como é que a gente trabalha? Ou a gente trabalha ou a gente vai andar a pé mesmo. Já Maicon afirma que a elevação dos preços impulsiona o custo de vida. O preço atual já assusta, né? A gente tem que escolher aí, né, realmente se vai trabalhar todos os dias, no carro ou não, né? E aumentando a coisa vai complicar mais ainda. Rapaz, fica um pouco apertado. Por exemplo, a gente está vindo agora de Recife e o custo em João Pessoa estava até mais em conta do que aqui. Então, assim, com o aumento, para a gente fica muito apertado mesmo. A gente está preferindo abastecer no álcool para não botar gasolina, para não aumentar muito o custo para a gente. O que você acha? Um aumento de 30 centavos? Esse aumento eu acho um absurdo. Mas vamos para frente, assim, porque vai refletir não só na gasolina, em tudo. Os alimentos, porque ele vem tudo à base de combustível também. Os postos aqui do estado, a gente tem conhecimento que desde o início da semana que já vem recebendo aumento, mesmo antes desse aumento maior que foi concedido pela refinaria Clara Camarão a partir de hoje. Então, quer dizer, nós como revendedores já sentimos o impacto também há um tempo atrás. A gente fica de mãos atadas como um revendedor. A gente faz, aquele que tem a liberdade, que tem um posto de marca própria, ele faz uma pesquisa, mas é praticamente imediato. Quando uma distribuidora aumenta, as outras também costumam aumentar. Tá aí a fala do Maxwell Flor, presidente do Sindipostos do Rio Grande do Norte, explicando os motivos do reajuste. A gente já havia antecipado, o próprio Maxwell falou aqui em entrevista que ia aumentar logo que foi iniciado o conflito lá dos Estados Unidos com o Irã. Ele já falou que o preço do barril do petróleo havia aumentado no mercado internacional e que o preço do combustível também variava de acordo com essas oscilações. Portanto, está aí, aumento já vigorando aqui para o nosso estado, especialmente para o consumidor moçoroense. Mas a gente vai mudar de assunto para falar de movimento feminista, do trabalho desenvolvido aí pela Marcha Mundial das Mulheres para o próximo dia 8 de março. Tem programação no fim de semana também, 8 de março é domingo, tem programação também no sábado, porque eu já estou com Camila Paula, ela que é militante da Marcha Mundial
das Mulheres aqui em Mossoró. Camila, seja bem-vinda ao programa Cenário Político. Primeiro, falar um pouco dessa programação aí do dia 8 de março. Como é que vocês estão pensando nessas atividades desenvolvidas para essa data tão importante também da luta das mulheres? Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aqui. Então, o 8 de março é uma data muito importante porque a gente diz que é o calendário, a gente abre o calendário de lutas, né? Apesar de que a gente já teve algumas batalhas aí no começo do ano, mas o 8 de março é um momento de muito forte de auto-organização dos movimentos, né? Do movimento das mulheres. E a gente, nesse 8 de março, vai fazer um ato unificado, né? Não só a Marcha Mundial das Mulheres, mas outros movimentos feministas da cidade, né? Também sindicatos, políticos, enfim. Então, é importante que nesse 8 de março a gente está trabalhando uma temática que é pela vida das mulheres, contra o imperialismo, pela democracia, por soberania e pelo fim da escala 6x1. Nossa, é muita coisa, né? Mas se a gente for parar para pensar, não tem como não falar de tudo isso, porque tudo isso interfere diretamente nas nossas vidas. Então, antes mesmo do 8 de março, a gente já vem se reunindo, desde fevereiro, ali, antes mesmo do Carnaval, a gente já vinha se reunindo, fazendo a nossa programação. Então, está tendo programação na UERN, na UFESA, vai ter programação durante todo o mês, em outras cidades também, Caraúbas, Upanema, Pudi, Grossos, Açu, enfim, eu não consigo lembrar de todas porque são muitas, mas aqui pro dia 30 tem muita programação. E aqui em Mossoró, no dia 7, que é o sábado, a gente vai fazer uma panfletagem, uma mobilização ali na Praça do Pax, no centro, né? Principalmente em diálogo com a classe trabalhadora, principalmente na questão do fim da escala 6x1, né? Vamos fazer ali um café, quem estiver passando pelo centro, quiser parar ali para escutar um pouquinho da palavra do feminismo, a gente troca uma ideia, né? E no domingo nós vamos fazer um ato aqui, né, em Mossoró. A gente tinha pensado de ser na Praça do Teatro de Zui Rosado, mas aí vai ter toda uma programação e tal, e a gente achou melhor mudar para a Praça do Fórum, do antigo Fórum, ali perto da Juvenal Lamartine, ali, vizinha ali da Rio Branco. Então, no domingo às 16 horas, a gente vai se reunir ali, porque domingo é um dia difícil de mobilização, porque as pessoas estão dentro de casa, mas a Rio Branco é um espaço que tem muita circulação, então a gente vai fazer esse movimento lá para justamente dialogar com a população. A CESAP confirmou o segundo caso do superfungo em Natal. A contaminação do paciente ocorreu no Hospital da Polícia Militar, onde o primeiro caso tinha sido notificado em janeiro deste ano. O Candida auris é considerado um superfungo por ser resistente a alguns medicamentos e por se espalhar com facilidades em ambientes hospitalares. Desta vez, a contaminação foi uma idosa de 72 anos que estava internada desde dezembro do ano passado no Hospital Coronel Pedro Germano, mais conhecido como Hospital da Polícia, aqui em Natal. O primeiro caso também foi confirmado este ano, em 22 de janeiro. A paciente é uma mulher de 72 anos, internada desde dezembro do ano passado, após passar por amputação vascular. A idosa tem diabetes, hipertensão e imunodeficiência, condições que podem aumentar o risco de complicações. Esse é o tipo de paciente que, como tem imunidade baixa, havendo uma contaminação, ela tem mais chance de pegar a doença do que qualquer outra pessoa. Então, o que aconteceu, não tenha dúvida, se houve contaminação do sistema, ou seja, por algum motivo chegou em outro paciente, houve falha nessa manutenção da asepsia de maneira adequada. E aí o que é que você faz quando identifica que houve falha? Primeiro, tentar achar onde foi a falha. Isso a equipe de vigilância já está avaliando. A segunda coisa é garantir aumento de higienistas, que isso também já foi garantido. É garantir que os EPIs
para os trabalhadores que vão fazer essa asepsia esteja garantido, e a outra coisa, e também o substrato que faz a limpeza, e ao mesmo tempo aumentar o número de funcionários da rede de enfermagem para garantir o maior suporte do trabalho dividido por todos. O primeiro caso do fungo na unidade foi confirmado no dia 22 de janeiro. Desde então, a Secretaria de Saúde afirma que tem adotado medidas de vigilância e controle para evitar novas infecções. De acordo com a Secretaria de Saúde, o caso está sob monitoramento e todas as medidas de controle foram adotadas na unidade. A CESAP informou ainda que o caso está controlado e não apresenta risco para a população. A primeira coisa que eu acho que precisa chegar bem claro para a população é que não existe risco de transmissão para as pessoas de casa, tá certo? O risco é de uma situação exclusivamente hospitalar. Então, o primeiro caso, que foi um caso que veio de um paciente que veio de PIP, ele veio tratar no hospital e o sistema de vigilância nosso, a fazer os testes, identificou que ele tinha esse fungo. Então, esse paciente vivia muito bem lá na região dele, sem estar com nenhuma intercorrência do superfungo, embora ele fosse portador. Nesse segundo caso, há uma contaminação intra-hospitalar, ou seja, aconteceu dentro do hospital. Então, não há motivo das pessoas de casa entrarem em pânico e ficarem preocupadas, porque, de fato, isso não vai chegar nelas se não houver uma contaminação de uma pessoa que leve para casa. Isso aí está fora de cogitação, só para deixar a população tranquila. Pois é, mas preocupa, né? A população, caso como esse, já confirmado, o segundo caso no estado, e aí a população fica apreensiva, de fato. A CESAP traz esses esclarecimentos sobre esse superfungo registrado aqui no Rio Grande do Norte. Aquele primeiro caso, como ele falou, foi de um homem que contraiu, ou que pelo menos teve acesso primeiro à rede de saúde lá em Tibau do Sul. E agora esse segundo caso intra-hospitalar, segundo o próprio secretário informou, lá em Natal, ou seja, uma idosa que estava internada na unidade hospitalar e acabou contraindo e confirmando essa doença aí pelo superfungo. A gente vai retomar a nossa conversa aqui com a Camila Paula, militante da Marcha Mundial das Mulheres. Camila, falando dessa programação que você citou, de vários temas que estão incluídos aí nessa pauta do movimento para esse 8 de março, você falou do fim da escala 6x1. Esse assunto que vem sendo debatido no Congresso Nacional, que é um assunto polêmico, porque envolve as empresas, envolvem as questões dos trabalhadores nessas empresas. Por que esse assunto entrou na pauta? Pela oportunidade, lógico, o assunto está sendo discutido, mas o que ele tem de relação direta com as mulheres para entrar nessa discussão do 8 de março? Olha, primeiro que a gente diz que todo tema é tema de mulher, porque como a gente vive num mundo, então tudo que existe no mundo faz parte da nossa vida, né, diretamente. E a escala 6x1 é uma pauta extremamente feminista, principalmente porque são as mulheres que fazem o trabalho que sustenta a vida. O trabalho que sustenta a vida é o trabalho do cuidado. Alguém aqui saiu de casa sem uma mulher ter tido o trabalho de fazer ou lavar a roupa, ou uma comida, ou limpar a casa, ou... Então, assim, esse trabalho é um trabalho que sustenta a vida. E as mulheres trabalham fora de casa, em empregos ou subempregos mais precários, com salários menores, com menos direitos e, além disso, quando chega em casa, ainda tem a sobrecarga do trabalho, que é chamado trabalho doméstico, que é o trabalho do cuidado, que é um trabalho que é invisibilizado, que só é visto quando não é feito, mas que é um trabalho fundamental para a vida e que o capitalismo se apropria desse trabalho para continuar a exploração, né, das nossas vidas, dos nossos corpos, dos nossos territórios. Então, o fim da escala 6x1 é uma pauta nossa, porque é uma pauta... porque somos mulheres trabalhadoras, porque além do fim da escala 6x1, a gente quer a socialização desse trabalho do cuidado, a gente quer que o Estado se responsabilize, a gente quer que a sociedade se responsabilize nesse sentido. E aí, Camila, sobre essa pauta, vocês estão acompanhando a tramitação no Congresso, tem expectativa que, de fato, essa escala 6x1, que vigora atualmente, ela chegue ao fim, que tenha essa sensibilidade aí dos parlamentares sobre essa discussão? Olha, eu acho que é muito menos sobre a sensibilidade dos parlamentares e, assim, infelizmente, né? Mas que a gente, por exemplo, quando a gente vai perguntar para alguns parlamentares, principalmente da extrema-direita, da direita conservadora, falam
eles fogem do assunto porque a maioria da população é a favor do fim da escala 6x1, porque a maior parte da população é quem sofre com isso, né? Porque precisa ter tempo de descansar, tempo de ter lazer, de ficar com a família. E nessa jornada de trabalho não dá, né? Mas a gente já vê que é possível a gente alcançar o fim da escala 6x1 e, ao mesmo tempo, a gente vê também toda uma orquestração de empresários, da própria extrema-direita, da direita conservadora, nesse sentido no sentido de ser contra, né? E até mesmo criar outros artifícios que não nos beneficiam, né? Enquanto classe trabalhadora. Mas a gente acredita muito que é possível e que é necessário, na verdade, porque não é não é um simples capricho, né? As pessoas falam, já teve matéria que eu já vi nos comentários, que eu até ri muito, e as pessoas colocavam assim, mas o banco não fica aberto, o pessoal que trabalha no banco não trabalha no sábado e nem por isso ninguém morreu, tá todo mundo dando um jeito, vai numa sexta, vai numa... Então, tipo assim, quando a gente tinha o período da escravização, por exemplo, se libertarem os escravizados, a economia vai quebrar. Não quebrou. Se acabar tal coisa, não quebrou, não vai quebrar, não tem nada disso. Pois é, então é importante que a sociedade ela se aproprie desse debate também, né, Camila? Você acha que os movimentos conseguem se comunicar diretamente com a sociedade, principalmente com a maioria da população que está diretamente envolvida nesse assunto, que a maioria é a classe trabalhadora? Você acha que os movimentos têm conseguido trazer e dialogar diretamente com a sociedade? Essa é uma pauta antiga dos sindicatos, de movimentos dos trabalhadores, né? Assim, a redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, né? É uma luta que não é de agora, mas que nesse último período, né, principalmente através das redes sociais, através do debate com influencers, com pessoas que conseguem fazer essa ponte, digamos assim, acho que a gente tem conseguido ampliar muito. Ano passado a gente fez o plebiscito, né, popular, e eu participei diretamente de momentos de coleta de assinaturas, né, perguntando se as pessoas eram a favor do fim da escala 6x1, e muita gente, tipo assim, a grande maioria era a favor do fim da escala 6x1, e quando não era, às vezes era muito por motivo de assim, isso é coisa de Lula, isso é coisa da esquerda, por essa polarização. Questões partidárias, a polarização acaba envolvida mas nisso, não né? Teve um senhor que falou até assim, não, as mulheres já fofocam demais. Então a gente vê aí toda uma estrutura do machismo, do patriarcado envolvida nessa questão, porque essa questão trabalhista também é muito sobre nós mulheres. Pois é, está aí a discussão do fim da escala 6x1, está em tramitação no Congresso Nacional. O governo fez algumas propostas também para discutir isso com os empregadores, para ter uma discussão mais ampla sobre esse assunto e tentar também atrair a população para esse debate que tem a ver com a jornada de trabalho, a redução da escala de trabalho, da jornada de trabalho aí da população. Hoje a gente traz também um assunto que tem a ver com as eleições indiretas no Rio Grande do Norte, as regras que foram definidas pela Assembleia Legislativa, né? Já foi definido o formato dessa eleição indireta, que pode ser em 2 turnos, a depender da votação. Tem até 30 dias a partir dessa definição aí para a realização dessas eleições e para que o gestor que possa assumir no mandato tampão tome posse aqui para o governo do Rio Grande do Norte. Tudo no campo da possibilidade, porque vai depender da vacância do cargo, da renúncia da governadora Fátima Bezerra e do vice-governador Walter Alves. Com isso, o rito diz aí que quem assume é o presidente da Assembleia até que sejam convocadas essas eleições indiretas. Caso ele decline, o presidente da Assembleia vai para o presidente do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Norte, o Ibanez Monteiro. Esse é o rito, essa é a sequência de acordo com a Constituição Estadual. E a gente traz essas informações também para você que acompanha aqui o programa Cenário Político. Olha, o DENIT divulgou um novo prazo para o encerramento das obras das passarelas do Complexo Viário da Abolição aqui em Mossoró.
As obras do projeto do Complexo Viário Abolição, na BR-304 em Mossoró, seguem em andamento. A estrutura tem como objetivo oferecer mais segurança aos pedestres naquele espaço da rodovia. As obras foram iniciadas em 2024 e quase 2 anos depois, os sucessivos adiamentos impediram a entrega do complexo. Em janeiro, o DENIT havia estipulado o prazo para o mês de fevereiro. No entanto, a obra acabou não sendo finalizada, tendo assim um novo adiamento. As passarelas 7, 9 e 10 estão em um estágio mais avançado de obras. De acordo com o DENIT, as passarelas 7 e 9 têm previsão para serem entregues oficialmente na primeira quinzena do mês de março. Já a de número 10 tem previsão final para o próximo mês. Morador do bairro Sumaré, Cauã Alejandro faz o caminho todos os dias. O jovem minimiza os atrasos e confia que a obra esteja totalmente pronta em um curto período. O que você acha assim dessa obra? É importante aqui para vocês? Eu acho que assim é muito importante para que os moradores possam passar, ter uma vista melhor, para também não ter muito risco de acontecer algum acidente, como já aconteceu muitos acidentes aqui também. Eu acho que é muito importante, mas se Deus quiser aí tá sendo feita, tá sendo finalizada e se Deus quiser aí vai estar concluída. Ainda de acordo com o DENIT, a etapa atual da obra é sensível às chuvas, o que pode ocasionar novas alterações no cronograma. Tá aí a obra executada dessa passarela. Uma das passarelas, são 10 passarelas do complexo viário que vão ser executadas pelo DENIT, estão sendo executadas, né? E aí o nosso repórter Arthur conseguiu esse rapaz que atravessou aí pela passarela. Importante que a população utilize a passarela. E outro ponto importante daí tem a ver com a iluminação do trecho, né? É um trecho bastante escuro, então o DENIT tem que ter uma atenção também com a iluminação. Olha, a Prefeitura de Natal apresentou uma proposta para alterar o zoneamento ambiental de uma área localizada dentro do Parque das Dunas, durante uma reunião extraordinária do Conselho Gestor da Unidade de Conservação. O objetivo é viabilizar a implantação de um parque urbano municipal às margens da Avenida Engenheiro Roberto Freire. A Prefeitura de Natal apresentou uma proposta de revisão pontual do zoneamento ambiental do Parque das Dunas. A medida foi discutida durante a 9ª reunião extraordinária do Conselho Gestor da Unidade de Conservação. Segundo o Executivo, a mudança tem como objetivo permitir a implantação de um parque municipal em uma área de 10 hectares cedida pelo Exército Brasileiro. O terreno fica às margens da Avenida Engenheiro Roberto Freire. Estamos discutindo exatamente as possibilidades de melhor utilização da área, né, para a implantação do parque linear. Há um consenso já. Na área que foi cedida ao município, em torno de 40% a 50% é uma área que pode ser completamente ocupada. Esses outros 50% é que nós estamos agora, tecnicamente, cientificamente, discutindo nesse fórum, para, quem sabe, a gente levar propostas alternativas ao Conselho Gestor, né, e amadurecer ainda mais a possibilidade de utilização daquela área. Então, sem dúvida, o parque vai sair, né? O que nós estamos definindo agora é exatamente qual vai ser a extensão desse parque e o formato dele. Tiago Mesquita, secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, defende que o novo espaço poderá ampliar o acesso da população a áreas verdes na zona sul da cidade. Você tem ali uma unidade importantíssima, que é o Parque das Dunas, aproximadamente 1.100 hectares. É um privilégio para Natal ter uma unidade daquela encravada na sua área turística, na sua área principal da cidade, né? Uma área que realmente tem muita população que usufrui ali daquela unidade, os serviços ambientais são prestados. Então nós temos que fazer realmente com muita responsabilidade um projeto que seja compatível, né, com a capacidade de suporte dos sistemas naturais ali. Então esse é um desafio, né? Agora, obviamente, também o desafio perpassa por questões de interpretação, aspectos subjetivos, aspectos de legislação, e que nós estamos, nesse momento, amadurecendo todas essas questões para que nós possamos convergir para um projeto que seja maduro, que não haja necessidade de judicialização, pelo contrário, que venha a ser um projeto bom para a sociedade, mas seguro também na sua execução e na sua operacionalização.
A proposta ainda deve passar por discussões técnicas e análise dos órgãos ambientais competentes. O Parque das Dunas é uma unidade de conservação estadual e qualquer alteração no zoneamento depende da avaliação e da aprovação dos órgãos responsáveis. Está aí discussão também que envolve a legislação ambiental lá na cidade de Natal. A gente acompanhando também essa discussão pela Secretaria de Urbanismo que conduz aí esse processo lá no Parque das Dunas. Continuar aqui minha entrevista com a Camila Paula, militante da Marcha Mundial das Mulheres. Camila, a gente falava aí sobre fim da escala 6x1, uma das pautas do movimento feminista para esse 8 de março. Você falou que o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é de fato o dia mais importante ou o dia que ele inicia uma série de discussões para o mês de março, né, que ainda segue. Vocês têm outras programações anunciadas, outras mobilizações que vocês querem destacar aqui para esse mês? A gente vai ter algumas atividades na UERN, na UFESA, em alguns municípios, sempre fazendo não só atos, mas também rodas de conversa, ensaios de batucada, né? A gente tem a nossa batucada feminista da Marcha Mundial das Mulheres. Então, tem uma programação bem dinâmica e em vários pontos do estado, né? Assim, inclusive em Natal também. Então, a gente está... a nossa programação está disponível no Instagram, @Marcha Mulheres RN. É só você colocar Marcha Mulheres RN que você vai lá ver lá nossa programação completa, inclusive com um mapinha, com todos os municípios, os horários, os dias, tudo direitinho. Camila, e é a programação bastante extensa, né, como você falou, aí para o mês de março. Vamos falar também dessa defesa dos direitos das mulheres. Quando a gente fala desse assunto, é inevitável que a gente fale sobre situações de violência doméstica, principalmente, que tem a ver com a pauta feminista. E aí, em relação a isso, como é que você vê hoje essa situação, esse cenário que se apresenta? A gente tem visto mais casos, inclusive no noticiário, então dá o entendimento para a população de que os casos têm aumentado. Não se sabe se são as notificações que também aumentaram, a consciência da população, das mulheres sobre a denúncia. Mas como é que você vê essa situação? Quando a gente escolhe para o tema do 8 de março, pela vida das mulheres, né, a gente está falando com relação à questão do enfrentamento à violência, mas quando a gente traz junto contra o imperialismo, pela democracia, por soberania, pelo fim da escala 6x1, essas pautas elas se dialogam, né, com a questão da violência, justamente porque essa violência ela não é um fato isolado. A violência contra a mulher é uma ferramenta de apropriação dos nossos corpos e das nossas vidas. É uma forma de manter a estrutura como está. Então, nós temos um avanço do conservadorismo, um avanço do neoliberalismo, um avanço dessa gana, né, imperialista, né, de dominação dos povos, dominação dos territórios. Então, isso afeta diretamente as nossas vidas e isso também afeta a questão da violência contra a mulher, no sentido de que quando a gente tem um avanço do neoliberalismo, um avanço dessa força, né, de dominação, isso recai diretamente também sobre nós. Porque são as mulheres que estão nos territórios, em todos os espaços, enfrentando esse tipo de violência, né? Quando a gente vê esses casos todos aparecendo, não é à toa, não é por um acaso, né? A sociedade não ficou, a sociedade ela vai ficando mais violenta quando ela está menos preocupada com o bem viver, menos preocupada com os bens comuns, menos com ataques diretos à democracia. E isso interfere diretamente na questão da violência, né? Então, quando a gente vê tudo isso que está acontecendo, essas notícias, né, terríveis, né, e que a gente se incomoda muito nossa, tem dias assim que a gente fica com tanta raiva, né, e é importante que essa raiva ela exista, porque é a nossa justa raiva ali de fazer a nossa luta, mas que não pode ser considerado algo banal, virar corriqueiro, virar uma notícia, virar um número, né? A gente precisa fazer enfrentamento a essa violência e esse enfrentamento ele só é possível através da auto-organização. Porque se uma mulher está isolada, ela está menos forte. A gente precisa fazer essa auto-organização, por isso que a gente faz a luta feminista, para que nós possamos enfrentar
essa instância máxima do patriarcado contra nós, que é essa violência contra as mulheres. E aí, Camila, como é que você avalia hoje as políticas públicas voltadas à defesa dos direitos das mulheres, né? Quando eu falo em políticas públicas, eu falo dos equipamentos sociais que existem dentro da estrutura hoje, tanto do poder público municipal como do estadual. Como é que a marcha acompanha essa presença desses equipamentos, o acesso das mulheres, e se isso precisa ser ampliado para que as mulheres também tenham essa noção de que elas podem ser resguardadas em casos de situação de violência, em casos de rompimento aí dos direitos. Como é que você avalia hoje esse contexto? Ele é favorável às mulheres no tocante à implantação dessas políticas? Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem uma casa de acolhimento, a Casa de Acolhimento Natália de Melo Alves, muita gente não sabe, mas é um equipamento muitíssimo importante, que tem não só resguarda as mulheres que estão em situação de risco, né, mas também tem todo um acompanhamento com psicóloga, com enfim, assistente social, para reabilitação, para realocação, né, dessas vítimas. Mas, para além disso, a gente teve mais abertura, abriu, né, a governadora abriu mais DEANs, né, as delegacias especializadas, né, mas a gente tem uma luta aqui também que é pela ampliação, na verdade, para que a delegacia da mulher seja 24 horas. Né? A gente tem a delegacia virtual da mulher, mas não é só isso, né? O enfrentamento à violência tem essa parte da proteção, do enfrentamento direto, né, na segurança e tudo mais, mas a gente tem políticas públicas como, por exemplo, a Política Nacional do Cuidado, né, que é uma política do governo federal e agora é uma política do governo que agora foi aprovada na Assembleia, a Política Estadual do Cuidado, que é da deputada Isolda. E essa política, ela trabalha na questão de que a gente precisa ter, que o Estado precisa se responsabilizar por mecanismos que ajudem as mulheres a conquistar mais espaço de igualdade, a ter mais socialização do trabalho do cuidado, né? Isso também tem a ver com as políticas públicas, quando a gente tem a priorização de mulheres para acessar fomentos, para acessar política habitacional, por exemplo. Então, a gente tem diversas formas na política de fazer com que isso aconteça, né? Então, a gente fica sempre ali monitorando e trabalhando, exigindo, fazendo luta articulada com outros movimentos, com parlamentares, enfim, para que a gente possa avançar nisso. Pois é, a gente fala aí de políticas públicas e estamos em ano eleitoral, né, Camila? Estamos em ano de eleições e muito se fala sobre representatividade, sobre a mulher ocupar mais espaços, inclusive no parlamento, ocupar mais espaços em cargos eletivos. Como é que a marcha vê hoje essa presença feminina nas discussões políticas, né? Muito se discute, inclusive prevista pela legislação, a presença das mulheres por obrigação. Mas você acha que esse tipo de medida ela é suficiente para que a mulher ocupe esses espaços, como as cotas de gênero, que são obrigatórias, inclusive tem caçado até mandatos por aí, mas você acha que elas são determinantes para que as mulheres de fato ocupem esses espaços? Essas cotas, elas são importantes, né? Foi uma luta, inclusive, das mulheres do PT, né? Desde da criação do PT. Então, é uma luta que a gente construiu dentro do partido e que se expandiu através da luta do feminismo, né, da luta feminista. Então, assim, é importante, mas não é suficiente. A gente quer mais mulheres na política, mas a gente não quer qualquer mulher. A gente quer mulheres de luta na política. Porque se eu elejo uma mulher que vai votar a favor da escala 6x1, ela não está a favor da luta das mulheres. Então, não tem essa representatividade, né? A representatividade não pode ser só porque é mulher, mas porque defende as pautas que são aliadas, que nos protegem, que nos fazem avançar no espaço, na conquista de espaços na sociedade, na igualdade, porque a gente só vai vencer o machismo, a gente só vai vencer essa violência, a gente só vai vencer o patriarcado, a gente só vai vencer tudo isso se a gente alcançar a igualdade. Então, se a gente tem mais mulheres na política, é importante porque, inclusive, as mulheres na política, elas mexem
com uma estrutura inclusive que irrita muito, de muitos embates, não é simples. E isso também faz com que muitas mulheres não só tenham receio de entrar, porque não é só dizer, olha, lugar de mulher onde ela quiser, porque não é. Porque a gente realmente queria estar em muitos outros lugares, mas a gente ainda precisa caminhar muito para alcançar. Então, quando a gente fala de ter mais mulheres na política, a gente precisa que sejam mais mulheres de luta, mais mulheres da classe trabalhadora, mais mulheres que realmente não estejam ali representando outros projetos, mas o projeto de transformação da sociedade. Obrigada, Camila, pela entrevista. Camila que participou aqui com a gente. Mandar um alô para João da UPA do Alto de São Manuel, que também acompanha o cenário político. Para você que acompanha o cenário, a gente volta amanhã. Tchau, tchau.